Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Café Animes e Reforma. Meu nome é Denison, eu estou aqui com meu amigo Manuel. Preparem o cafezinho de vocês, pois hoje vamos falar sobre o terceiro episódio da terceira temporada de Jujutsu Kaisen. E aí, Manuel, aulas, né? O terceiro episódio levou a gente praticamente para a sala de aula, né? Eu me senti um aluno ali, no ensino médio, na faculdade, recebendo a aula da famosa Tengen. O que é que você achou disso? Rapaz, foi meio que um telecurso 2000, mas eu acho que foi muito necessário. Por cada vídeo o pessoal explicava de uma forma diferente o jogo do Abate, porque era muito texto, muito diagrama, muita explicação, e eu acho que o anime foi muito feliz na forma que ele explicou. Bem visível, no final do episódio tem até todo um resumão lá, você consegue printar e entender o que cada um tinha que fazer, qual a função do jogo do Abate, todas as regras, então foi muito interessante. Cara, eu, sinceramente, preferiria que essas explicações sobre o jogo do Abate e os planos do Kenjaku, não é isso? Isso. E os planos do Kenjaku fossem explicados de uma forma mais natural. E até dentro mesmo assim, dos acontecimentos, né? De uma forma mais natural. Achei que foi algo um pouco mecânico demais. Uma explicação a lá anime shonen mesmo, né? Tem aquele minuto que o personagem para explicar tudo, algo bem expositivo. E eu prefiro algo bem mais natural, né? Bem mais natural mesmo, assim. Eu acho que a palavra é essa, natural. Um pouco mais natural, um pouco mais descontraída. Eu acho que a explicação do que é o jogo do Abate foi explicado, porém de forma bem complexa. Eu acho que para entender eles tem que voltar 2, 3, 4 vezes para entender realmente. São muitas regras, são muitas informações. Eu particularmente não entendi tudo, não entendi um pouco, mas eu acho que poderia ser feito de uma forma um pouco mais suave. Rapaz, eu acho que, na verdade, seria muito difícil. Porque, ao mesmo tempo que o jogo do Abate é fácil de se entender, ele é complexo de se explicar. Entendeu? Então, eu acho que... Por isso que eu digo que o anime foi feliz na forma que ele explicou, porque tinha mapa, tinha diagrama, tinha setinha, tinha quadradinho, tinha definição, tinha o nome do personagem em cima da função dele. Então, foi tudo bem expositivo. Eu acho que se no decorrer do jogo do Abate ele tentasse parar pra explicar, eu acho que talvez quebraria o ritmo, porque daqui pra frente vai ser meio que frenético, entendeu? Então, se no meio do frenesi do jogo do Abate o cara parasse pra explicar a regra, eu acho que seria muito mais complicado, seria muito mais difícil e talvez se tornasse um pouco mais estranho, entendeu? Do que ter esse episódio e para um tempo ter um episódio todo voltado para explicar isso. Eu acho que sua opinião é a opinião de muita gente, porque é tanto que esse episódio ele teve uma nota um pouco baixa. Porque o pessoal não gostou 7.7, muito. né? Baixa na régua de Jujutsu, entendeu? Isso. Então, o pessoal não gostou muito justamente porque não teve porrada, não teve um soco, foi muito mais diagrama e aula, entendeu? Mas eu acho que é aquela coisa que é necessária. Meu problema não é nem pelo fato de não ter tido porrada nem soco. Claro que eu adoraria ver Maki boladona acabando com a galera do clã Zenin. Mas, sei lá, eu preferia algo um pouco mais natural, menos expositivo, né? Eu acho que essas explicações de anime shonen às vezes tratam o espectador como um burro, né? Que tá tudo mastigadinho. Eu entendo que o jogo da Bate é complexo, né? Mas talvez para você que tá um pouco mais familiarizado com o mangá tenha sido mais fácil de assimilar, né? Quando você vê assim um anime. Mas talvez não tenha sido para quem tá tendo contato pela primeira vez, que é o meu caso. Pode ser, mas assim, em comparação com o mangá, o anime foi muito mais explícito, muito mais didático do que o mangá. Então acho que é isso, é ser repetitivo. Acho que foi a melhor saída, pelo menos por enquanto, para expor isso. O que é que a gente pode, então, de forma resumida, né, entender sobre o que é o jogo do Abate e qual é o objetivo do Kenjaku, né? Pelo que eu entendi, né? Alguém que não leu o mangá, que assistiu uma vez o episódio,
Pelo que eu entendi, ele quer assimilar as pessoas ao Tengen, né? Isso. Acho que para tornar o jogo do abate um pouco menos complexo, eu acho que talvez seja mais. As pessoas vão conseguir entender mais durante o decorrer da temporada, mas assim, é um Battle Royale. É o que você viu em Hunger Games, é o que você viu nesses jogos como PUBG. É um monte de gente jogada no lugar, uma para matar a outra e conseguir pontos. É basicamente isso o jogo do abate. Agora, o propósito por trás disso, que é justamente o que o Kenjaku quer construir. Ele, como cientista, ele sempre quis evoluir a humanidade de alguma forma, quis evoluir a energia amaldiçoada, e a gente sabe que dentro do contexto do Jujutsu, existem os feiticeiros e existem pessoas normais. Então ele sempre quis evoluir todo mundo de alguma forma. E num primeiro momento, ele tentou fundir as pessoas ao Tengen, só que, infelizmente, tanto o receptáculo estelar quanto os 6 olhos acabaram impedindo, só que existe uma variável aí que é tipo um bug na Matrix, que é o Toji, que é justamente o que acabou matando o último receptáculo, que a gente vê lá na recapitulação da temporada passada, que a gente vê a história do Gojo na adolescência. Então, o Toji acaba matando o receptáculo que ia se fundir com o Tengen, e isso acaba fazendo com que o Tengen não consiga se fundir e acabe evoluindo de alguma forma. E essa evolução faz com que ele acabe se tornando, deixando de ser humano e se tornando muito mais maldição do que ser humano. E é tanto que no episódio se explica que aquilo que a gente vê da Tengen, que é até interessante, no mangá, a gente só veio descobrir quase que no final do mangá que a Tengen era mulher. Até então a gente era uma dúvida, a gente sempre tratava como o Tengen. E agora no anime, logo de primeira a gente já sabe que ela é uma mulher. Tanto pela voz quanto pela própria legenda, como o pessoal a chama e como ela é tratada. Então, Isso. no estágio atual dela, hoje ela evoluiu, transcendeu tanto, a ponto de que hoje ela não é tanto ser humano, mas é quase uma maldição. E você percebe que tanto ela quanto o próprio Sukuna tem aquela coisa dos 4 olhos. Então parece que quanto mais velho, ou quanto mais transcendido é o feiticeiro, mais deforme ele vai ficando. E é isso, mais deforme ele vai ficando de alguma forma. Então o plano do Kenjaku é unir a humanidade ao Tengen, utilizando justamente o corpo que eu esqueci, do amigo do Gojo, que eu esqueci agora o nome dele, do Geto. Que justamente o Geto, qual era o feitiço do Geto? Ele tinha a capacidade de controlar maldições. E hoje, como o Tengen está muito mais próximo de uma maldição, hoje o Kenjaku ele tem uma influência muito maior, por conta desse feitiço, de influenciar o Tengen, entendeu? É por esse motivo que ele pede para que 2 feiticeiros fiquem com ela, né? A Tengen. O Chozo e aí. Isso, para proteger ela, porque o objetivo dele, além de fundir a humanidade com o Tengen, seria obter o poder do Tengen para ele mesmo, né? Ele quer se tornar o próprio Tengen, não é isso? Rapaz, não. Ele... Não? Rapaz, o Kenjaku, ele é um... Eu esqueci, é até um termo que se usa muito em D&D. Ele é um agente do caos. Tipo Coringa, ele é um cientista maluco. Ele quer fazer os testes dele, mas ele não necessariamente ele almeja poder. Ele quer ver o que é que vai acontecer. Sim. No final de tudo. Ele quer fazer com que todo mundo vire feiticeiro, e para isso o que é que ele faz? Quais são as medidas que ele tomou? Primeiro, ele capturou o Marrito, porque o Marrito, ele tem o poder dele de transfiguração da alma. Se lembra que eu acho que na primeira temporada ele transforma aquele menino em feiticeiro. Aquele menino não era feiticeiro, ele consegue transmutar o menino em feiticeiro. Só que por conta... No final da segunda temporada, a gente vê o Kenjaku pegar o Marrito e usar o poder do Marrito para acabar despertando aqueles que ele havia marcado. Não sei se você lembra disso. Configuração inerte, não é isso? Isso. Só que por que ele não usaria isso para transfigurar toda a humanidade ou todo o Japão? Porque precisaria de uma concentração de energia amaldiçoada imensa, que ele não tem. Então, o que ele fez, a saída que ele entendeu que ele poderia fazer é justamente pegar o Tengen e fundir a humanidade. E o jogo do abate, ele serve justamente para o quê? Para fazer com que a quantidade de energia amaldiçoada no Japão cresça. Porque se a gente tem núcleos onde o número de feiticeiros vai aumentar, onde no final da segunda temporada a gente vê que o número de maldições aumentou drasticamente, onde as pessoas acabaram sendo expulsas do seu lugar, então a visão negativa de toda a população em relação ao Japão vai aumentar, então a quantidade de energia massiva no Japão vai aumentar estrondosamente. E se ele conseguir concluir o plano dele de fundir a humanidade ao Tengen,
O que vai sair disso, nem eu, nem ninguém sabe. Nem o próprio Kenjaku sabe. Ele quer Você ver, sabe ele que quer será amanhã. experimentar. Se eu falar que eu sei o que eu não sei, já seria um spoiler, entendeu? Então é Sim, sim. melhor eu me abster. Deixa Então, quieto. todo, todo esse terceiro episódio é pra explicar isso. Então, a gente tem meio que as pecinhas colocadas, cada um em seu lugar. A gente tem o Chozo e a Yuki que ficam pra proteger a Tengen, que a gente sabe que o Kenjaku vai atrás dela. A gente tem a Maki, que ela fica responsável por ir até o clã Zenin, pegar as ferramentas amaldiçoadas de lá. E assim, a gente vê no final do episódio que tem lá, às vezes aparece um sketch preview do próximo episódio. Então eu acho que o próximo episódio, pra quem é fã da Maki, vai ser muito interessante. Eu acho que o pessoal vai gostar bastante. A gente tem também o Itadori e o Megumi tendo a missão de ir atrás do Hakari, que é um outro colega do terceiro ano. E ali, o Megumi, em sua falsa modéstia, diz que rivaliza ele, mas a Maki diz que não. Ele é muito forte, mas não rivaliza o Megumi, porque o Megumi tá em outro nível. E o próprio Megumi, que é o Yuta, perdão. E o Yuta, que ele fica responsável por entrar já nas colônias e fazer o primeiro teste, ver o que vai acontecer, ver, tirar algumas informações, saber como é que as coisas vão rolar. Então, um bom resumo das intenções do Kenjaku, do jogo da Bat. Aí eu vou começar com ela, a terceira, que eu já assisti, então eu vou reassistir, então vou reafirmar ainda mais esses 3 episódios. Então é basicamente isso, é um jogos vorazes onde provavelmente um vai ter que matar o outro para conseguir pontuação. Essa pontuação, se você conseguir 100, você tem a possibilidade de trocar a regra do jogo, só que essa regra não pode ser afetada, não pode afetar o andamento do jogo, então eu não posso conseguir 100 pontos e dizer assim, quero que o jogo acabe. Não, isso não pode acontecer. Então, todos eles ali vão meio que correr contra o tempo para conseguir essa pontuação e fazer com que, de alguma forma, a irmã do Megumi não precise participar desse jogo, porque tudo que eles estão fazendo é para finalizar o jogo, mas principalmente para proteger a irmã do Megumi, para que ela não precise entrar nesse jogo, porque todos os flashbacks que a gente tem, a gente percebe que ela é uma pessoa muito frágil. E ela foi marcada pelo Kenjaku, então ela é forçada a participar do jogo da Bat. Então é basicamente isso. Não, às vezes a gente vê muita complexidade, mas não é tão complexo não, e eu acho que ao longo da temporada a gente vai começar a ver isso mais nítido. A gente vai ver o pessoal correndo atrás da pontuação, a gente vai ver algumas lutas, algumas dinâmicas, vai ser muito interessante. E o bom é que no próximo episódio a gente já tem um pouco da Maki e eu acho que o pessoal vai ficar empolgado. A Maki vai invadir lá o CT do Zenin pra pegar as armas, né? Isso, essa é a missão dela. Então é isso, senhoras e senhores. Muito obrigado por ficar até aqui. Não deixa de se inscrever, curtir, comentar. Diz aí o que é que vocês acham. E até uma próxima. Tchau, tchau.